muita alegria que estou chegando aí onde quer que você esteja, esperando que esteja muito bem e esteja ainda melhor ao final deste programa, e com certeza o será. O tema é muito sério. Alguns vão dizer até que é muito pesado. Tem gente que acha até esse assunto mórbido. Mas a gente está muito tranquilo e muito seguro porque o tema é a morte. Nós vamos falar sobre esse tema com alguém que eu entendo que é uma especialista, uma pessoa de muito coração, que vai sim nos conduzir aí por reflexões importantes sobre o tema, mas de uma maneira muito light, muito suave, mas muito necessária, principalmente nos dias de hoje. Eu a conheci através de um grande amigo, e hoje já um grande e saudoso amigo, Amilcar Del Chiaro. Ele me chega e fala da Zilda Moretti, psicóloga clínica que está aqui conosco hoje. Tudo bem, Zilda? Tudo bom, Jeter, graças a Deus. Saudoso Amilcar que nos uniu. Verdade, com certeza. Um querido, as lembranças que a gente tem dele são sempre daquela pessoa sorridente e disposta, e mais do que isso, aquela boa vontade de compartilhar, né? Tudo que ele fazia. Verdade. E que considerava bom, né? Zilda, como é que a psicologia e o espiritismo chegaram em sua vida? Olha, essa é uma história interessante até, eu te diria, né? Quer dizer, o espiritismo para mim é algo que me acompanha desde criança. Tá. Quer dizer, na verdade, eu fui uma criança com muita sensibilidade, criada numa família de pais católicos, que não tinham muito entendimento sobre o assunto. Então, desde pequena, eu já tive experiências transpessoais, né? E era muito difícil para mim, né? Não só através da mediunidade dos sonhos, né? Porque uma das características da minha mediunidade é a premonição através dos sonhos. Então, eu tinha que lidar com essas circunstâncias, com desdobramentos, também, que era algo que me assustava um pouco. Você imagina uma criança que está dormindo e de repente está no pé da cama, olhando para o seu próprio corpo, sem saber o que está acontecendo, né? Sem o menor conhecimento no assunto. E foi uma amiga muito querida, aliás, a mãe de uma amiga minha, que percebendo isso, ela era espírita já de berço, né? Que aos 15 anos me levou pela primeira vez na Federação Espírita de São Paulo. E lá eu tive, então, o meu primeiro contato com a doutrina. Mas como meus pais eram católicos praticantes e numa educação assim bastante severa, bastante rígida, o que ela começou a fazer? Não podia me levar sempre, mas ela começou a me emprestar os livros. Né? Tá. Então eu comecei lendo as obras de Kardec, depois os livros de André Luiz. Então, à noite, escondidinha, no meio de outras coisas, do estudo, eu fui... E a psicologia veio como algo natural, então, diante dessas experiências? A psicologia, acho que veio até para me ajudar a integrar essas experiências. Então, é como se eu não tivesse dúvida do que eu tivesse que fazer. E você foi uma opção assim, inteligente, eu acho. Certo. E você integrou tanto que criou o Instituto Brasileiro de Transpessoal, é isso? Isso, a transpessoal... Qual é o objetivo do Instituto? Psicólogos que possam estar nos sintonizando agora, vendo aqui, te ouvindo e vendo, como é que pode se ligar ao Instituto? Tá. O Instituto nasceu em 2000, né? Nós nos reunimos, um grupo de profissionais que tinham ideias afins e objetivos e finalidades afins, com o intuito de poder promover a psicologia transpessoal no Brasil. Porque na Europa e nos Estados Unidos, essa abordagem psicológica ela já está completamente consolidada. Os conselhos, né, que regem a psicologia na Europa e nos Estados Unidos já aprovam, já tem a psicologia transpessoal como algo, como uma ferramenta científica e que pode e deve ser empregada como um método psicoterapêutico. Aqui no Brasil não? Aqui no Brasil não. Lamentável. Ainda não. Então, o Instituto nasceu com essa missão
de poder, através do curso de pós-graduação que nós temos em Psicologia Transpessoal, numa parceria com as Faculdades Integradas Espírita do Paraná, justamente a partir daí promover então a habilitação, né, desses profissionais nessa área. É somente a produção científica que vai oportunizar, então, que a academia, né, de certa forma, possa balizar esse conhecimento como algo científico. Então, nós entendemos que, a partir dessa produção, né, do curso, da vida do Instituto, que tem uma programação bastante rica nesse sentido, e se os nossos telespectadores, né? Como é que se diz? É vício do rádio. A gente já vai falar do rádio. É vício do rádio, não é verdade? E os nossos telespectadores, então, podem acessar o site do Instituto. www.ibtranspessoal.com. Só .com, né? ibtranspessoal.com. Verdade. Bom, a Zilda, a partir dessa apresentação pelo amigo que eu quero, a gente foi conhecendo-a e conhecendo-a bem, e naturalmente surgiu o convite para ela integrar os colaboradores da Rede Boa Nova de Rádio. Durante muito tempo ela fez o Arte de Viver, e de repente um dia ela chega e fala: Jéter, gostaria de mudar a proposta. Foi. Né? E a proposta, o programa era sobre a morte. A Arte de Viver foi para a morte. O Herculano, o próprio Kardec fala que o Espiritismo mata a morte, né? Mata com certeza aquilo que o ser humano mais sabe do ponto de vista de uma fatalidade, pelo menos assim é a percepção geral, quer dizer, a maior certeza da vida, como diz no coloquial e no popular, porém faz tudo para ignorar, faz tudo para não aprender. Acontece com todos nós, todos os dias, na verdade. Ela acabou de falar do sono, né? E isso é um exercício. Verdade. Né? O Kardec coloca muito bem. Mas vamos relembrar, por que você chegou lá para mim e falou: Jéter, eu queria mudar o foco agora. Você lembra? Lembro. Fala. Eu acho que tem tudo a ver que eu não preparo muito o programa não com os entrevistados. Às vezes nem sabem o que eu vou falar, né, Zilda? Verdade. Tudo aqui é uma grande surpresa. Então, Jéter, tudo começou, né, com o meu trabalho, já a questão de 5 anos aproximadamente, com os pacientes terminais. Então, quer dizer, da arte de viver, né, falando da vida, né, eu percebi que, graças ao Espiritismo, a gente sabe que a vida continua sempre, que a morte é apenas uma mudança de estado de consciência e que há muita vida na morte, né? Então, a partir do momento que eu comecei a estudar a área da tanatologia, que é a ciência que estuda então a morte e o morrer, né? Ela vai acompanhar então todo esse processo. Inclusive, eu gostaria de dizer, até para uma informação para o público, né, que existe hoje a Rede Nacional de Tanatologia. É um site, né, que está na internet, da qual nós fazemos parte, e lá estão cadastrados então todos os tanatólogos do Brasil. E muitas vezes as pessoas precisam de um acompanhamento e não sabem onde buscar, onde encontrar. Então, a rede se propõe a isso, a divulgar com o nome, o endereço, o telefone, as pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Então, é um serviço público bastante interessante e contribui muito do ponto de vista social. Então, a partir daí, desse meu primeiro contato, né, eu me lembro até do primeiro atendimento que eu fiz, de um jovem de 18 anos que estava na Austrália fazendo um programa de intercâmbio, né, estava aprendendo inglês lá, e que sentiu-se mal de uma hora para outra, foi atendido num hospital e o diagnóstico já fatal.
né? Foi trazido então para o Brasil e eu estava na ocasião como psicóloga clínica atendendo o irmão dele, né? E a mãe me procurou nesse dia dizendo que estava muito aflita, que o filho estava voltando, parece que havia um problema grave nesse sentido e nós tivemos a chance então a partir daí de começar a fazer esse tipo de trabalho. Então, foi algo assim extremamente comovente, foi um aprendizado assim de vida magnífico e nós tivemos a chance de poder ajudar as pessoas, porque o objetivo não só do programa Matando a Morte, mas da tanatologia como um todo, é auxiliar nos processos de luto, né? Porque a morte é certa, como você disse, para todos nós, né? O que fica, na verdade, é a dificuldade de elaborar este sofrimento. Porque as causas abruptas, as mortes de crianças, adolescentes, então toda essa ruptura que acontece sem que haja o menor controle, né? Haja visto os desastres coletivos que têm acontecido, quer dizer, a gente vê o impacto dessa experiência, vamos dizer assim, para as pessoas e o quanto elas não estão preparadas, né, para poder não só compreender que isso é algo natural e não sobrenatural, mas acima de tudo lidar com essa experiência que traz muita dor e traz muito sofrimento. Então hoje o papel do tanatólogo ele é importantíssimo, inclusive na equipe multiprofissional. Sim, né? sim. Hoje dentro dos hospitais, o psicólogo hospitalar, né, que exerce essa função, ele de certa forma é que faz essa interface então entre o paciente, a família e a equipe médica. Bom, é isso aí. Foi por esse motivo, vocês agora a própria Zilda está entendendo o porquê da presença dela aqui no Nova Consciência. A gente prossegue logo após o intervalo. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Eu quero dar meu testemunho público da alegria de ver uma emissora espírita funcionando, transmitindo mensagens, orientando e executando o fundamento básico da doutrina espírita, que é a promoção do ser humano. Eu estou muito feliz de estar aqui, que Deus abençoe e que eles tenham um sucesso pleno sempre. Pais e filhos, uma relação delicada. Você encontrará textos curtos e objetivos, tratando de assuntos como droga, sexo e família, com bastante naturalidade. Leia este impressionante livro e descubra que a relação entre pais e filhos é delicada, mas prazerosa. À venda nas melhores livrarias ou pelo site www.mundomaior.com.br. Em janeiro de 1868, Kardec lança o último livro de seu Pentateuco, a obra A Gênese. O livro trata das consequências e das aplicações do Espiritismo e tem por objeto de estudo a Gênese, os milagres e as predições e as relações com as novas leis decorrentes da observação dos fenômenos espíritas. Adquira este livro através da Mundo Maior Editora e se torne um patrocinador para a divulgação do Espiritismo. Doe seu elefante branco e tudo que você não usa mais para o Mercadouro das Casas André Luiz. Ligue 0800 773 4066 e nós retiramos a sua doação em até 48 horas. Mercadouro Casas André Luiz, transformando seu elefante branco em qualidade de vida ao deficiente mental. Nosso lembrete costumeiro, mas muito necessário e esperando mesmo que cada vez mais você se conscientize dessa importância de nós colocarmos a luz do candeeiro bem alto, né?
O movimento espírita é muito conhecido, caracteriza-se por uma ação assistencial assim fabulosa, né? Está fazendo um salto de qualidade, fazendo sim assistência social, mas ingressando fortemente através da promoção social, né? E já é um passo muito importante, mas nós precisamos trabalhar nas causas, não só nas consequências, né? Precisamos nos antecipar. E isso só se faz com educação, com a mensagem. Então, esse é o objetivo da Fundação Espírita André Luiz, a difusão doutrinária. Só que, institucionalmente, alguém precisa assumir a cara, né? Como a gente diz, precisa assumir o CNPJ no mundo de César. Porém, né, a ação é de todos nós, todos aqueles conscientes da importância desta ação em prol de uma caridade essencial. Porque se o assistencialismo e a promoção é fundamental, a educação é essencial, né? Vamos todos juntos fazer parte dessa movimentação, dessa mobilização em torno da difusão espírita. Faça parte do Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. A mensagem espírita merece que a gente a coloque na mídia, que é o candeeiro nos dias de hoje, e fazê-lo profissionalmente, com qualidade. A mensagem é de qualidade, precisamos dar o meio também com qualidade, né? Isso exige recursos. Bom, estou conversando com a Zilda Moretti, psicóloga clínica, para você que ligou a TV agora, e ela contou todo um histórico muito interessante, muito importante, você confira lá na reprise, muito importante, para entender até o contexto do que estamos falando sobre a morte. Então foi isso, Zilda, lá no programa de rádio, de repente, os vários programas abordando o desastre aéreo, e a Ana Gaspar, companheira lá de programa, falou, Zé, é isso aí, mas falou assim, sabe, sem dar maiores importâncias, mas aquilo depois me chamou a atenção. É o que mais vai acontecer. E aí, depois do programa, eu fiz um exercício de memória, né? Comecei a lembrar dos jornais, impressos e televisivos e internet, e falei, nossa, né? E depois fui observando, todo dia, em todo canto do globo. Isso mesmo. Vários eventos, quer dizer, nós estamos aí extrapolando 6 bilhões, gente muito preocupada em fazer planejamento familiar, não é essa a nossa discussão aqui agora, mas parece que outra coisa está ocorrendo, né? A morte está assim muito presente. Muito presente. Muito presente. Então eu vi que mais do que nunca nós precisamos estar preparados efetivamente para ela. E você disse no bloco anterior, rupturas abruptas, não escolhe faixa etária, as mais diferentes situações. As mais diferentes situações e a falta justamente desse conhecimento. Quer dizer assim, por que nós nos preocupamos então, enquanto rádio, que você me deu essa chance, essa oportunidade de criar um programa sobre a área de tanatologia? Porque do ponto de vista espiritual, nós sabemos que o planeta está em fase de transição. Quer dizer, o expurgo acaba acontecendo em vários níveis, né? E a morte vem nos auxiliar nesse sentido, na renovação dessa humanidade. Morte é transformação. É transformação, com certeza. Mas para isso as pessoas têm que estar preparadas. No Ocidente, Jeter, a morte é um tema interdito. Não se fala sobre ela, né? Se procura, de alguma forma, afastá-la, inclusive até com medo, né, de que ela venha ali bater na sua porta, de repente, se eu começo a pensar muito sobre isso, eu posso atraí-la como um imã, e nós sabemos... o pessoal brinca, né? Fala na morte e dá uma batidinha, né? E nós sabemos que isso não é verdade. Mas, de qualquer forma, as crianças, os adolescentes, os adultos, estão hoje muito expostos a esse tipo de informação. Quer dizer assim, a mídia, ela veicula muito essa questão. Então, nós pensamos que uma das formas de tentar minimizar esse sofrimento e ajudar as pessoas a compreender esse fenômeno de uma forma natural é poder falar sobre isso. Aliás, você disse no bloco anterior, né, que tudo começou num processo do atendimento de pacientes terminais. Foi.
Eu diria que hoje, né, Zilda, contextos, bolsões, ou sei lá, nichos, e eles são muito grandes, da sociedade, está terminal, né? A sociedade, em muitos aspectos, está terminal. Sim. E a proposta, inclusive, do programa, né? Quer dizer, assim, acho que assim, a grande oportunidade que você me deu, Jeter, né? Não, você é um amigo querido e eu tenho que colocar isso para o público, eles precisam saber. Foi criar esse espaço para reflexão, nós não temos esse espaço, né? Então, acredito que você nos deu essa oportunidade, eu acho que, acima de tudo, quem nos deu toda essa possibilidade é a ferramenta espírita, sim, né? Com certeza. Realmente, né? Com certeza. Eu acho que você não se aventuraria ao tema, mesmo sendo psicóloga clínica, se não tivesse esse estofo, essa base espírita. Nunca, né? Até porque a característica do programa é fazer justamente a interface, né? Entre a psicologia transpessoal, a área da tanatologia e a doutrina espírita. Na verdade, a gente procura dar a visão espírita de todos esses temas, né? E não podia deixar de falar da figura ilustre da doutora Kubler-Ross. Né? Que essa mulher é fabulosa, né? Que foi a pioneira nesse estudo. Fala um pouquinho para o nosso telespectador mais distraído, quem foi Elizabeth Kubler-Ross? Kubler-Ross foi uma médica, psiquiatra, corajosa. Né? Que de fato rompeu todas as barreiras, né, em termos do trabalho dela e teve a coragem de começar a falar sobre o tema, a trabalhar com isso dentro dos hospitais. Jeter, ela era tão corajosa que ela, nos seminários em que ela dirigia, ela trazia o paciente para uma entrevista. Né? Os médicos, a princípio, ficam um pouco resistentes em relação a essa questão, mas eu te diria que, do ponto de vista psicológico, a maneira como ela lidava, a parte afetiva dela, né? O interesse em auxiliar e de tocar os corações, né? Era algo que ela fazia com muito talento. As pessoas nascem com dons específicos, você sabe disso, sim, né? Sim. E ela tinha essa capacidade. Era uma mulher que conseguia falar de algo tão difícil como a terminalidade e colher depoimentos importantíssimos de quais são as necessidades que o paciente terminal, no caso, tem. Que nem sempre é a questão de ter os cuidados propícios para isso, né? Mas em muitos casos nós sabemos ainda que a política hospitalar, né, infelizmente não tem ainda instituída em grandes hospitais, pelo menos, a área de cuidados paliativos, né? Essa é uma área que se discute muito a respeito de se fica ligado no hospital, se é algo que é feito então fora dele, mas numa parceria, vamos dizer assim, onde esses pacientes possam ser atendidos, porque de fato eles têm necessidades diferenciadas, né? E quando a pessoa sai de um tratamento com possibilidade de cura e passa para a unidade de cuidados paliativos, né? Quer dizer, não se cria não só apenas um grande silêncio. Sabe, é aquela história mais ou menos assim, né? Uma piada meia mórbida, né? Assim, pois é, aquele ali vai para o 4º andar, mas o hospital só tem 3 andares. Entendeu? Então se cria toda uma dificuldade, né? Inclusive em lidar com a questão, né? A gente sabe que a equipe médica, a equipe de enfermagem, por não ter um trabalho intenso nesse sentido, de esclarecimento, um trabalho de educação para a morte, eles têm dificuldades para lidar com essa questão. Inclusive, então, no trato do paciente pode haver muito viés em termos de comunicação, né? E a proposta da área da tanatologia é justamente superar essas questões intrínsecas. O pessoal que trabalha em UTI e na área de cuidados paliativos, eles precisam e muito, né, de uma assistência, entre aspas, ali, psicológica, um espaço de reflexão, para falar da dor, do sofrimento, de quanto é difícil ver alguém partindo. Você cria vínculos, você quer salvar, porque a medicina hoje ela busca isso, né? Numa incompreensão até de que em alguns momentos, né, isso não depende de nós não podemos ser pessoas onipotentes, né? Então temos que dar qualidade de vida e saber que existe o fim.
A terminalidade é isso, quer dizer, a morte vai chegar para qualquer um, independentemente da sua idade. Você acha que tem muito a se construir, então, nessa área hospitalar? Muito. Porque eu andei acompanhando aí, vi alguma coisinha, alguma coisa com espíritas por trás, né? Sérgio Felipe, Dr. Franklin, alguma coisa assim tem acontecido, mas é um campo a ser desbravado ainda. Ainda a ser desbravado. Acho que a nossa ideia é poder criar, como nós dissemos anteriormente, espaços para reflexão. Inclusive, nós tivemos a chance de promover, agora no dia 1º de julho, na cidade de Sorocaba, o primeiro encontro espírita de educação para a morte. Eu ia te perguntar, quando é que veio essa maturação? Vamos para o primeiro encontro. Como é que foi isso? Olha, temos 1 minuto aí para o intervalo. É mesmo? Olha, a gente continua. Tá bom, então. Foi algo que me foi canalizado, de fato, né? A questão de 3 meses atrás, numa das minhas idas a Curitiba, né, na parceria com as Faculdades Integradas Espíritas, o professor Liceia, que é o grande mentor, né, de todo o trabalho que é desenvolvido lá na Unibem, nós estávamos numa conversa assim muito agradável, sabe aquele chá das 5, entendeu? Que você está descontraído e ele com toda aquela mediunidade que ele tem, né? Tá mais ligado lá em cima do que aqui embaixo, né? E a gente conversando, e aí, professora, veio dar aula essa semana? Pois é. E como é que está o seu trabalho lá na área da tanatologia? Então você vai contar logo após o intervalo, só para criar um suspense aqui nesse chá das 5. Será possível encontrar a cara metade? Estaria sua alma gêmea circulando pelo ambiente virtual? Será que cada um de nós é metade de uma laranja? Estas e outras questões acerca da força que faz unir um homem e uma mulher são respondidas no livro Almas Gêmeas Online, o mais novo lançamento da Mundo Maior Editora, que você pode adquirir através do site www.mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 6979 2157. O livro Almas Gêmeas Online narra uma história de paixão e intriga, onde o passado justifica o presente e a internet acaba trazendo à tona uma forte ligação de vidas passadas. Almas Gêmeas Online. Adquira e veja que de virtual mesmo, a internet não tem nada. Todos os anos no Brasil, milhares de crianças nascem com alguma deficiência mental. Grande parte vive escondida na mais completa solidão. É por isso que há 58 anos, as Casas André Luiz auxiliam muitas dessas pessoas que hoje só se escondem. Por pura diversão. Acesse www.andreluiz.org.br e saiba mais sobre nosso trabalho. Casas André Luiz. Qualidade no atendimento ao deficiente mental. Estúdio de Beleza Marcelo Lemos, além de um espaço para tratamento estético, é também um lugar de amigos. Pelas mãos do cabeleireiro das estrelas, Marcelo Lemos, o salão oferece estética facial, capilar, manicure, maquiagem e o tão especial Dia da Noiva. Estúdios de Beleza Marcelo Lemos. Experiência e talento à sua disposição. Drogas. Agente de dor a patrocinar a perdição de muitos que, a partir do abraço criminoso do mundo entorpecente, se perdem nos turbilhões deste flagelo humano. E no mundo espiritual, como é que se estrutura o tráfico? Como é que se socorre aqueles que se encontram aprisionados pelas destruidoras falanges de espíritos criminosos? Estas e outras questões a respeito da toxicomania são respondidas no livro Memórias de um Toxicômano, mais uma obra da Mundo Maior Editora.
Nós estamos conversando sobre tanatologia com Zilda Moretti, psicóloga clínica. Programão, não é? Se você ligou agora, já perdeu. Confira as reprises. Mas você estava tomando lá o chá da 5, então Liceia, como quem não quer nada... Como quem não quer nada, né? Ele vira para mim e disse assim, professora, a senhora tem visto, né, o que tem acontecido ultimamente? Eu disse, claro. Aí ele saiu correndinho e falou, olha, vou te trazer um artigo aqui para você dar uma olhada. E começou a me falar do ponto de vista espiritual, né, do que o plano espiritual tem como proposta, até por conta desse momento histórico que nós estamos. Eu estou dizendo histórico porque de fato é. Né? Então, aliás, Kardec coloca lá na Gênese que quando o nosso contexto social está agitado, na dimensão espiritual a coisa está triplicada. Exatamente, triplicada, exatamente. Então, um grande número de espíritos para reencarnar, né? Mas numa condição não tão interessante ainda, assistindo toda essa turbulência, né, que nós estamos vivendo. E, com certeza, os instrutores espirituais informando que as consequências, né, do desencarne coletivo vão se propagar e muito ainda. Nós não queremos com isso fazer sensacionalismo, nem assustar ninguém, nem alarmar ninguém, porque não é esse o nosso propósito. Mas um alerta é necessário. Com certeza. Até para que as pessoas saibam que nós temos que ter vida de qualidade. Isso. Né? E o viver bem implica em você ter uma morte boa. Exatamente. Na medida em que você prioriza o seu presente, o aqui e o agora, você valoriza os seus relacionamentos, você acaba se tornando uma pessoa mais afetiva e consciente, na medida em que você não sabe o tempo que você tem para estar com aqueles que você ama. Não é verdade? Verdade? Então nós temos que aproveitar ao máximo a nossa vida. E a valorização da vida vem na medida em que você toma consciência da morte. Então, nessa conversa, como eu te dizia, ele vira para mim e fala assim, professora, nós precisamos fazer alguma coisa, porque as pessoas estão morrendo sem consciência, muitas delas. Os que ficam num desespero e numa dor absurda, porque a maioria desconhece a imortalidade da alma, desconhece os princípios espíritas, e eu sugiro que a senhora pense sobre o assunto. Bom, eu fiquei com aquela responsabilidade... Mas falou num tom como assim, eu sugiro que a senhora faça alguma coisa. Exatamente. Né? E eu voltei de lá, já depois da minha aula, com aquela sensação assim de que eu precisava fazer alguma coisa. Né? Aí falei, bom, mas o que eu poderia fazer? O como, de que maneira? E abençoadamente, né? A gente vai para a nossa estante de livros, né? E aqueles livros que estão ali... escondidos, vamos dizer assim, de repente eles saltam aos olhos e você fala, bom, parece que a resposta está aqui. E não foi diferente comigo, isso aconteceu de fato. Então eu tenho uma estante grande só de livros sobre a morte, né, por conta do programa, enfim, e da nossa área de estudo também. E aí o Educação para a Morte, do professor Herculano Pires, né? Saltou aos olhos, né? E eu falei... Vamos lá. Peguei o livro, comecei a ler, falei, pronto, está aqui, está pronto. Né? E aí foi muito claro, eu estava no consultório à tarde, finalzinho de tarde, depois dos atendimentos, eu senti a presença do irmão espiritual do meu lado. Ele vira-se para mim e diz, minha filha, chegou o momento. Vamos então realizar, e ele me deu um nome, viu? Diga-se de passagem. Falei que ele é marqueteiro ainda por cima, né? Primeiro encontro espírita de educação para a morte. E foi assim que tudo começou, né? E aí nós começamos então a pensar nas pessoas que poderiam estar compondo esse dia, né? Esse dia que foi um dia magnífico para todos nós, né? E que nos trouxe com certeza a possibilidade. Né? Conta para nós um pouco sobre reação do público, como é que foi isso?
Conta alguns lances, aquilo que você que vinha aí na Mas tua posso falar do programa primeiro? Por favor. Tá. Porque nós organizamos, então, mesas redondas. Aliás, foi uma orientação espiritual. Que nós deveríamos, então, trazer diversos especialistas para falar sobre um único tema, com visões diferentes, o que seria bastante enriquecedor. Claro. E foi o que nós fizemos. Então, nós tivemos a primeira mesa sobre os aspectos legais, éticos e sociais da morte. Fizemos uma segunda mesa redonda, todos com especialistas da área, sobre os aspectos médicos e psicológicos da morte. E uma mesa redonda sobre os aspectos educacionais da morte. E no meio dessas mesas redondas, nós construímos então 2 oficinas, sendo que a primeira oficina, ela culminou com a apresentação, a inauguração, vamos dizer assim, do projeto Ascender, que você conhece, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Isso vai pontuar e muito, principalmente na Rede Boa Nova de Rádio, com certeza na TV Mundo Maior. Então nós fizemos o lançamento do DVD, do projeto Ascender, que começou então com a história de uma folha, Falo dele? Não. Claro. Posso falar um pouquinho? Tá? Por favor. Então, o projeto ele tem como objetivo final não só sensibilizar as pessoas, para a questão da morte e do morrer. Nós escolhemos a história do Léo, do Léo Buscaglia, sobre as estações, por ser um tema cíclico, que vai falar do nascimento, do crescimento, do desenvolvimento e da morte, e de uma forma bastante light, vamos dizer assim, poética acima de tudo. É verdade. E nós pretendemos, então, com esse DVD, estar indo às escolas, aos hospitais, aos centros espíritas, sempre com uma equipe, porque o que ficou muito claro para nós, até por orientação espiritual, é que nós não podemos apenas disponibilizar um material sobre o assunto, porque o que é necessário quando se fala de tanatologia e de processos de morte é o contato humano, é a afetividade. Então é essa troca que precisa existir, o acolhimento e a percepção de quais são as necessidades emocionais, físicas, mentais, espirituais, das pessoas que estão doentes e que não necessariamente vão morrer, mas que também precisam ser tocadas. É o que eu digo, viu, Cida? A gente não está contra, muito pelo contrário, mas a gente precisa repensar a UTI. Com certeza. Porque realmente podemos e devemos colocar toda a competência tecnológica, toda a competência médica, mas precisamos dar um suporte realmente humano. Calor humano, toque. As pessoas precisam disso, ainda mais em processos terminais, Embora nas UTIs exista uma manipulação muito grande, mas nós estamos falando daquele outro tipo de toque, que às vezes o aparelho e o remédio não vai suprir aquele parente, a mãe, o pai que fica do lado de fora. E a gente sabe que o toque vai ajudar em muito todos os procedimentos médicos. Com certeza. A qualidade de vida existente, ela vai ser favorecida quando o emocional ele está sob cuidados. Isso nós não temos a menor dúvida. Então o projeto ele tem essa característica. Com certeza você vai voltar aqui só para falar do Ascender. Com alegria nós vamos voltar a falar sobre isso, bom. Mas aí tem a outra oficina. E a outra oficina foi um trabalho muito bonito que nós fizemos sobre as sementes, Então a nossa querida amiga Tânia, que fazia o programa comigo, no começo, o Frente a Frente com os mitos, lembra? A gente começou... Frente a Frente com os mitos, programaço. Você vai voltar esse programa. Verdade. Então a Tânia dirigiu essa oficina, Foi lindo porque a proposta da oficina, além de nós distribuirmos os vasinhos, com a terrinha e as sementes para serem plantadas, o que houve no final, e acho que aí a beleza disso, para poder entender o que é de fato educação para a morte, é que as pessoas tinham que fazer o exercício do desapego. Então, depois que elas plantaram os vasinhos, elas tiveram que entregar o vasinho
para quem estava ao lado, né? E aí aquela pessoa ia cuidar daquele vaso, daquela semente. E elas recebiam também um envelopinho onde estaria ali o nome e o e-mail da pessoa, para que ela pudesse contar se a semente floresceu, se ela estava sendo cuidada. Porque educação para a morte é isso. Acima de tudo, cuidar dos vivos. Estreitar esses laços, né, que nos unem, principalmente os laços espirituais, né, que nos fazem pessoas semelhantes, iguais e com necessidades únicas, não é verdade? Na verdade, sempre vivos, né? Realmente, essa expressão matando a morte, que é o nome do programa que a Ajuda faz, também é muito utilizada pelo Herculano Pires, né? Mas você batizou, né? Não. Foi, é verdade. Eu queria a arte de morrer. Eu falei, olha, eu vou passar da arte de viver mais contundentes. Para a arte de morrer. Você falou, não, vamos ser mais contundentes, é verdade. A arte de morrer, tem muita gente fazendo arte hoje em dia e realmente uma arte macabra, morrendo mesmo. Gente que muitas vezes a gente está vendo. Aliás, com certeza isso deve ter sido discutido na oficina, né? Suicídio ativos e passivos. E o que a gente vê principalmente, lamentavelmente, uma comunidade jovem muito grande de espíritos que talvez precisassem encontrar um outro contexto cultural, não tem o menor sentido na vida, eles mergulham de vez buscando mais vida, viver mais intensamente e aí... Exatamente. E algo que foi discutido, assim, que eu considero um dos pontos altos do encontro, foram os comportamentos autodestrutivos na escola. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Eu quero que você venha conhecer o trabalho das Casas André Luiz, porque eu tenho certeza, quando você entrar aqui e conhecer, ninguém vai precisar pedir para você doar. Vai ser uma coisa que você vai fazer de coração e sabendo que cada centavo que você doou está fazendo uma pessoa feliz. Porque aqui o que existe é amor, é dedicação ao próximo. Portanto, venha conhecer as Casas André Luiz e eu tenho certeza que você vai fazer a maior obra da sua vida. Ô pai! Garoto, nota 10, parabéns. Parabéns nada, eu mereço um PC novo. E o PC antigo a gente vai doar pro Mercatudo das Casas André Luiz. Eles retiram, revendem e conseguem recursos para cuidar de crianças pra lá de especiais. Isso é que é pai nota 10. Mercatudo das Casas André Luiz, transformando o que você doa em auxílio para mais de 1.430 crianças especiais. Tocando a Alma, volume 2. Um CD para ouvir e meditar. Isto é o que você faz quando ajuda a Fundação Espírita André Luiz. Clube Amigos da Boa Nova. Associe-se e ajude a FEAL a levar o Espiritismo para o mundo através da mídia. A Mundo Maior Editora tem o prazer filosófico de lançar O Espiritismo e os Primeiros Pensadores, uma obra concisa, fruto do trabalho de seu autor Rossano Ferreira, que pesquisou o pensamento espiritualista da Terra desde 30 séculos atrás, demonstrando que o pensamento espírita remonta à antiguidade. O Espiritismo e os Primeiros Pensadores pode ser adquirido através do telefone 0 operadora 11 6457 2157. Adquirindo este e outros livros da Mundo Maior Editora, você nos ajuda a continuar com o trabalho de conscientização de massas.
conversando com Zilda Moretti, psicóloga clínica, uma das colaboradoras da Rede Boa Nova de Rádio. Estamos falando sobre o Instituto Brasileiro de Transpessoal e a experiência que a Zilda liderou, que foi o primeiro encontro espírita de educação para a morte. Zilda, a gente falava aí sobre esses aspectos sociais da morte, e você, no bloco anterior, falou sobre algo interessante aí sobre a escola. Como é que é isso? Eu te disse que eu considerei um dos pontos altos, né, das nossas reflexões naquele dia, a mesa de aspectos educacionais da morte. Porque as crianças muito pequenas, muitas delas, por questões familiares, né, e sociais, elas já, de alguma forma, apresentam comportamentos autodestrutivos, que não são percebidos pela família. Hoje existe uma característica na família brasileira: ambos os pais saem para o trabalho. Certo. As crianças hoje ou passam muito tempo na escola ou, de alguma forma, ficam aí na responsabilidade das babás, das empregadas, né? E muitas delas podem, pelo grau de exposição, eu te falo isso pelo número de horas que uma criança hoje fica em frente à televisão, assistindo o quê, em primeiro lugar? Em segundo lugar, o contato com os videogames, jogos de morte, sim. De violência absurda, né? Então, veja que o inconsciente dessas crianças vão já, desde muito pequenas, ficando impregnados com essas questões. Ocorre que qualquer um de nós que é muito exposto a um determinado tema, né, começa a achar aquilo natural. Então, o que vem acontecendo atualmente é que ver alguém morrer, ver alguém caído na rua, ver alguém sofrendo algum tipo de acidente, pode parecer natural, quando existem causas primárias que antecedem a essas questões. Então, as crianças, pela falta, muitas vezes, da presença dos pais, de um diálogo possível, de uma orientação em atividades que promovam mais o crescimento delas, né? Um contato melhor com, vamos dizer assim, com experiências mais positivas em relação à própria vida, experiências de amorosidade, inclusive, elas ficam desprovidas dessa possibilidade, o que vai de alguma forma gerando não só esse processo de banalização, vamos dizer assim, sim, do tema, como você começa a achar tudo natural, né? Então isso vai criando uma crença interna, onde me parece que machucar o outro ou se ferir, né, é algo que pode acontecer com naturalidade, até porque os videogames mostram muito isso. Então você começa a ver a repercussão dessa, vamos dizer assim, dessa exposição a esses temas de uma forma nefasta. Isso foi muito pesquisado recentemente, a mídia deu esse estudo sobre essa exposição das crianças e realmente foi comprovado, é uma coisa muito nociva. Muito nociva. Então as crianças começam a ter comportamentos já não só autodestrutivos, como começam a criar conflitos, as brigas, até para experienciar. Será que o que eu faço no videogame eu posso fazer na vida real? E a criança não tem ainda uma estrutura, um discernimento a ponto de saber, ela está experimentando, né? Ela está colocando ali o seu conhecimento, vamos dizer assim, de algo que ela tem absorvido de uma forma, vamos dizer assim, enviesada. Então, nós vemos um grau de violência grande hoje na escola, primeiro por exposição a esse tipo de coisa, e a outra questão importantíssima, por desestruturação da família, né? A questão não é só a ausência dos pais pelo trabalho e pela necessidade, sim, porque nós sabemos que o que importa de fato não é a quantidade de horas que você fica com seu filho, mas sim a qualidade desse relacionamento. Você pode dedicar apenas 1 hora do seu tempo para isso, né? De atenção e de boas conversas e principalmente poder passar a noção do valor da vida, né? Isso você só consegue ensinando para as crianças que Deus existe, né? Que existe um ser supremo, superior, que orquestra a vida, que essa vida foi te dada de presente. Então as crianças precisam ter essas noções. E a educação para a morte prevê isso. Até porque, né, Zilda, nós sabemos hoje,
as crianças vêm com uma conscientização do plano espiritual. Esperam encontrar um ambiente cultural que não só reforce esse conhecimento que é recente, a gente sabe, está lá. A reencarnação, na verdade, só é ser efetiva, se dá por implantada depois dos 7 anos. Exatamente. Então, até lá, como é fundamental isso para depois os futuros embates dele mesmo, enquanto ser, com as suas próprias encruzilhadas, né? Entre um passado milenar e as novas propostas do futuro. Né? Com certeza. E como é que é? E olha, a minha prática clínica corrobora Kardec. Em gênero, número e grau, ou seja, assina embaixo. Atendo crianças muito pequenas, você sabe disso, né? Nas nossas conversas a gente tem oportunidade. Eu tenho clientes de 2 anos e meio com problemas, né? De desafetos, né? De se sentirem diferentes, né? De terem, às vezes, num irmãozinho mais velho, aquele inimigo, aquele passado que está muito presente e que já começam a ter distúrbios de comportamentos, né? Mas, interessantemente, eu atendo uma criança de 5 anos que ainda mantém um contato muito grande com o plano espiritual. Então, não só ele traz notícias de lá, através dos sonhos, né? Como a gente aproveita para fazer aquelas perguntas, né? Ele fala muito de Deus, né? E felizmente, dentro da nossa abordagem em psicologia, Deus está presente na psicologia. A gente se permite, o transpessoal, né? Tratar dessas questões ali dentro, né? Da clínica, do consultório. Então, um dia eu estava muito curiosa, porque ele vinha relatando alguns sonhos muito interessantes no que diz respeito às experiências dele no outro plano, e eu disse assim para ele: me diga uma coisa, como é que a gente faz para encontrar com Deus? Aí ele olhou para mim assim, como que achando, né? Você não sabe? Exatamente, você não sabe? Aí eu disse assim, bem, olha, eu até imagino como seja, mas eu gostaria que você me contasse. Aí, Jéter, ele vira para mim e disse assim: doutora Zilda, não me pergunte por que as crianças pequenas me chamam de doutora Zilda. Não sei te dizer, porque eu me apresento como Zilda e elas fazem questão parece de nomear. Eu não sei se é um reconhecimento, o que acaba acontecendo ali naquele processo. Doutora Zilda, é simples. Eu falei, então o que é necessário? Morrer, você não sabe? Ai, meu pai do céu. Então, você sabe, então são assim, temas que são trazidos que você já, de alguma forma, percebe o grau de consciência desses espíritos reencarnados, né? E que vem já com propostas muito claras, Jéter. Você pergunta para eles o que eles vão ser quando crescer. Você lembra quando te perguntaram? Quando você era pequeno, não? Você lembra disso, não? Não. Bom, mas enfim, né? Eles sabem. Eu vou ser veterinário, eu vou ser tal coisa, Você entendeu? É muito claro. Não que isso não possa mudar, mas eu me lembro que na minha geração, por exemplo, a gente não sabia muito bem o que nós gostaríamos de ser no futuro. E parece que aquilo já vem traçado e numa consciência e numa pertinência, né, muito grande em termos do que aqui vim, da minha missão de vida. Você vê que, do ponto de vista da sua especialidade, a psicologia, como é fundamental hoje para a humanidade ter esse viés do transpessoal, né? Com certeza. Porque se não fosse ele, talvez só a comunidade de psicólogos espíritas talvez estivesse efetivamente se preparando para um momento importantíssimo da transição do planeta. Porque um dos motivos de trazê-lo aqui é justamente para alertar isso, né? Alertar é a palavra, né? Porque vai ser uma ocorrência... Aliás, hoje em dia, graças à internet, é só conferir, é em todo canto. É um tremor aqui, é uma avalanche ali, é um incêndio lá, é um descarrilamento aqui, etc. e tal, né? E parece até que a nossa estrutura, as nossas vias de comunicação, se por um lado estão se ampliando, toda uma rede de mobilização nossa está muito velha, fruto de coisas de uma mentalidade do passado, que a gente...
Então precisa fazer a transposição do velho para o novo. Do velho para o novo. E então tem uma transformação, né? E a transformação se dá através da morte. Zilda, eu estou aí a 2 minutos do final desse programa, quero agradecer a tua presença, e você vai voltar aqui com certeza, vamos falar do Projeto Ascender, mas eu estou deixando aí os nossos 1 minuto e meio final agora, para você dar uma mensagem para o nosso telespectador sobre, é claro, estou fazendo também uma orçada com você em 1 minuto e meio, uma mensagem para o nosso, mas assim, para fechar o nosso programa sobre, na verdade, vencemos a ilusão da morte, né? Eu queria dizer de uma frase do professor Herculano Pires, né, que ele fala que a educação para a morte não é uma conquista do céu. Eu acho essa frase brilhante, porque as religiões, de uma forma geral, elas tentam barganhar. Isso. Né? Então, assim, Deus acaba sendo aquela figura, vamos dizer assim, onde eu fico pedindo alguma coisa para Ele, se Ele me der em troca, então eu vou mostrar a minha fidelidade, ou eu vou me comportar bem. Né? E a gente sabe que o Espiritismo, ele nos ensina a responsabilidade, né, sobre esse dom da vida e o quanto nós precisamos cuidar dessa preciosidade, né, porque a vida é um diamante. Né? Os lamas tibetanos, eles tratam a questão da tanatologia com o símbolo do diamante. Né? E como dentro da psicologia budista tibetana existem 8 estágios para morrer, então existem 8 diamantes que são dispostos, né, no sentido do nosso cuidado. Eu acredito que o nosso espírito é isso, é esse grande diamante que precisa ser lapidado, que precisa ser burilado, e nós vamos fazer isso dentro da existência. Tá aí, para a tua reflexão. Até o próximo programa.